Já está no ar o Mudando de Vida, o programa da Catedral da Família. No Frangão da Liberato e a Saideira, você encontra os assados mais gostosos da cidade. Temos frango, costela no bafo, peixe, calabresa, porco, além de feijão tropeiro, baião, salada, sucos e muito mais. Ah, e é claro, o nosso delicioso açaí. Ligue agora para o nosso delivery 980 19 4707. A vida é feita de momentos preciosos que devemos proteger, e estar preparado para o futuro é uma forma de garantir a segurança e a tranquilidade de quem amamos. Nós da Sociedade New Life, há mais de 22 anos, estamos preparados para este momento de despedida. Com planos de assistência funeral com direito a jazigos ou cremação e preços que com certeza cabem no seu bolso. Garanta já a tranquilidade que sua família merece. Ligue 98110 7377. Sociedade e Funerária New Life. Estamos felizes em apresentar a nova campanha W Fibra completa para você, com uma marca forte e imponente, além de outros serviços que já oferecemos, como WTV, jornais, novelas e entretenimento. Agora também você pode ter acesso aos melhores streams do mercado, como Globoplay, Telecine e Premiere. Entre em contato conosco através das nossas redes sociais ou site e vem CW Land. Aqui no New Negócios Veículos é feirão do automóvel todo dia. Você está procurando carros compactos, sedãs, SUVs, motocicletas, caminhonetes, entre outros. Aqui você vai encontrar as melhores oportunidades e, é claro, o melhor negócio do Brasil. Me chama agora no WhatsApp e a chance que você tem de sair daqui sem carro é zero. E vem para o número 1 da cidade. Vem! Belém Sorriso, a clínica odontológica que conquistou a cidade. E o próximo sorriso mais lindo de Belém será o seu. A LCM Rastreadores traz a tranquilidade que você precisa para o seu veículo. Seja carro, moto ou frotista, garantimos localização em tempo real, rota percorrida pelo veículo, alerta de partida, mapa com tempo do trajeto, velocidade e ainda identifica se o veículo está ligado, parado, desligado ou em movimento. Ligue pra gente 2121 6122 ou 987 11 1938. Aproveite os nossos planos a partir de R$ 49,00 mensal. LCM Rastreadores. Mais segurança pra você. Já imaginou esse carro sendo seu? Sem entrada, sem juros, com parcelas que cabem no seu bolso. Com Consórcio Nacional Volkswagen, você conquista o seu Volkswagen do seu jeito. Venha falar com a gente e dê o primeiro passo rumo ao seu carro novo. Consórcio Nacional Volkswagen, o seu carro novo do seu jeito.
Hoje é segunda-feira e que Deus te dê uma semana muito abençoada. Lembrando que todos os dias, de segunda a sexta, nesse mesmo horário e nesse mesmo canal, nós temos um encontro marcado. Agora, chama toda a família para frente da TV, porque Deus vai falar com você. Quem achou, diga amém. Lucas 19, de 1 a 10, diz assim mesmo. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos, isto é, cobrador de impostos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas ele não podia ver, por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Então Zaqueu, correndo adiante, subiu a uma árvore, um sicômoro, a fim de ver o Senhor, porque por ali havia de passar o mestre. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu com rapidez e o recebeu com alegria. Todos os que viram reclamavam, murmuravam, dizendo que ele se hospedara na casa de um pecador. Nesse tempo, Zaqueu se levantou e disse a Jesus: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho roubado, defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Diga amém, diga glória a Deus e aplauda o Senhor com alegria. Eu quero falar hoje sobre o tema, o encontro da salvação. Você, como eu, já deve ter tido marcados muitos encontros na história da sua vida. Alguns foram surpreendentes, emocionantes, inesquecíveis. Outros foram decepcionantes, frustrantes. Encontros que te magoaram, te feriram, penetraram no seu coração com uma espada de tanta decepção que você teve em um encontro que você marcou. Outros sem muita importância, mas a história do texto que lemos é um encontro de salvação. Jesus estava passando por Jericó. Eu já tive a honra de estar nessa cidade, passar por aquele lugar. Jericó era uma cidade belíssima na época, uma cidade próxima ao Rio Jordão e também do Mar Morto. Uma cidade adornada com muitas palmeiras e fonte de águas quentes. Era a cidade do inverno dos reis e a residência predileta dos sacerdotes. Seu nome significa lugar de fragrância. E Jesus estava passando por essa cidade, a cidade do lazer, a cidade do luxo, do comércio, da riqueza, e até agora estava sendo, nesse momento, visitada pelo Filho de Deus. Jesus estava em Jericó, e a sua visitação naquela cidade era a última, porque ele estava a caminho de Jerusalém, onde ele seria crucificado. O interessante que nessa cidade, no último momento, antes de ir para Jerusalém, Jesus cura o Bartimeu, que estava perdido na beira do caminho em meio à miséria. E ele entra em Jericó e salva Zaqueu, que estava perdido em meio à prosperidade. Um miserável e um rico, um pobre e um abastado. Isso mostra que para Jesus a salvação não tem nada a ver com conta bancária. Tanto a pessoa simples, desprovida de recursos, quanto ao rico, todos precisam do Salvador. Todos precisam de Jesus.
Ele mostra em Jericó o seu amor, independente dos pecados, do pedigree, do currículo. Ele veio buscar e salvar os perdidos. Digam todos amém. E hoje à noite aqui é noite de salvação. Ele quer salvar todos que estão aqui nessa noite. Ele quer alcançar o nosso coração, quer alcançar a nossa alma. E essa é uma história, irmãos, que traz algumas verdades importantíssimas a respeito da pessoa aceitar Jesus, conhecer Jesus, entregar-se a Jesus, se converter a Jesus Cristo. Todas as pessoas que desejam entregar a sua vida a Jesus, ou estão pensando nisso, para que isso ocorra, é necessário que ela supere alguns obstáculos, os mesmos que Zaqueu teve que superar. A história desse homem rico, desse cobrador de impostos, é interessante, porque ela nos ensina que para que ele tivesse uma experiência de salvação e receber de Jesus a palavra que na casa de Zaqueu entrou a salvação, Zaqueu teve que superar muitos obstáculos. E quais são eles? Número 1, diga comigo: Zaqueu precisou vencer o obstáculo da sua profissão. Era um homem publicano, maioral, dos principais cobradores de impostos, da Receita Federal daquele país. Era publicano. Os publicanos eram odiados pelo povo por extorquirem dinheiro e serem considerados traidores. Zaqueu, sendo o chefe dos cobradores de impostos, era desprezado por aquela sociedade. Apesar do seu nome significar puro e justo, ele não tinha nada de puro e nem de justo. Zaqueu vivia insatisfeito. Era um homem cheio de grana, de conforto, de luxo. Mas havia dentro dele um espaço na alma que o dinheiro não consegue ocupar, que as conquistas materiais não são suficientes para preencher o coração e a necessidade da alma humana. E ele vai em busca de algo para preencher o seu coração. Ele estava inquieto, mas além de inquieto, ele estava determinado a conhecer, pelo menos ver Jesus de perto. E Jesus, quando entra em Jericó, como sempre a multidão afluía e o apertava, e diz a Bíblia que ele era um cara baixinho, e não conseguia ver Jesus com clareza, porque ele tinha pouca estatura. Mas era um cara inteligente, um cara esforçado, um cara que buscava soluções, não se deixava parar pelas suas limitações. Ele bola um plano, ele vê uma árvore no caminho onde Jesus estava indo e ia passar por ela, ele corre na frente daquela multidão e sobe na árvore, que diz a Bíblia que ele queria vê-lo. Zaqueu queria olhar para Jesus. E Jesus se aproxima daquela árvore, e para surpresa de Zaqueu, não é Zaqueu que vê Jesus, é Jesus que vê Zaqueu. Isso mostra que a salvação começa sempre em Deus. É Deus que toma a iniciativa para que você e eu sejamos salvos. Você não está aqui por acaso, você não está frequentando essa igreja por acaso. Deus está indo atrás de você o tempo todo. Esses pensamentos, essas ideias que você tem de vir para cá, essa vontade, pode ter certeza, é o próprio Deus através do seu Espírito falando com você. Ele quer salvar você, quer perdoar os seus pecados, quer escrever o teu nome no livro da vida. Só que Zaqueu precisava superar o problema da sua profissão. Não foi fácil para ele. O seu pedigree, a sua posição na sociedade, ele fazia alguns negócios ilícitos, algumas falcatruas, e ele estava preocupado com isso. Mas a sede de querer conhecer a Jesus era mais forte
do que talvez uma perda que ele pudesse ter na sua profissão. Ele sabia que Jesus tinha algo que o dinheiro não tem. Jesus tinha algo que as conquistas materiais não entregam. E esse vazio na alma desse cara faz com que ele bolhe esse plano para subir na árvore, para ver Jesus. E como eu disse, ele é surpreendido, porque Jesus é que vê ele. Talvez seja o problema de alguns aqui. Seu trabalho, o que você faz, a sua profissão, seu ambiente na sociedade, a sua turma que você vive por aí, a sociedade que você frequenta, a turma que você, independente da sua posição social, você sabe que se você entregar a sua vida a Jesus, não vai ser fácil para você. Você vai ser mal visto, você vai ser ridicularizado, vai ser zombado. E não é fácil para alguém que tem vínculos sociais e entregar a sua vida a Jesus e ser alvo de chacota. Imagina você ter que chegar lá no lugar onde você frequenta, a turma que você anda, o grupo de WhatsApp que você faz parte, e declarar que você entregou a sua vida a Jesus. Mas não tem jeito. A Bíblia diz que se você tiver vergonha de Cristo nessa terra, Ele vai te envergonhar diante do Pai que está nos céus. Aquele que me negar nesta terra, eu o negarei diante de meu Pai. É um obstáculo que você vai ter que superar. Eu tive que superar isso. Está aqui o meu primo Marivaldo, pastor Marivaldo, a gente fazia parte de uma turma. E quando eu me converti, aceitei Jesus, teve um dia que eu vinha no ônibus, já contei essa história aqui, novo na fé. Disse, caramba, quando eu descer do ônibus, o pessoal da minha galera vai estar lá na esquina do conjunto, e não vai ser fácil encarar essa rapaziada. Aí eu era novo na fé, eu comecei a fazer umas orações meia doidas. Senhor, Pai, que não esteja ninguém lá, que ninguém me veja com a Bíblia, eu não sei falar direito ainda, eu não sei declarar a minha fé. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, que eles não estejam lá. Aí eu desci do ônibus, quando eu olhei, estava todo mundo lá. Aí eu fui chegando e a zombaria aumentava. Olha o irmão, olha como é que pode os jovens gastar a sua vida numa igreja. Esse obstáculo eu tive que enfrentar, superar, como Zaqueu teve que enfrentar o dele, e você também, faz parte. Jesus nunca nos enganou, o caminho é estreito, é apertado, e poucos andam por ele. O caminho largo é mais fácil, ninguém presta conta para Deus de nada, ninguém tem agenda para Deus, não tem que se justificar diante da rapaziada, porque você está lá naquela onda, só você sabe. Não vou lhe enganar, não é fácil seguir Jesus, não é fácil aceitá-lo. Não é à toa que a Bíblia diz que os covardes não herdarão o reino dos céus, porque para seguir Jesus tem que ter coragem, tem que ser homem, tem que ser mulher de verdade. E Zaqueu sabia que no outro dia, depois dele ter dado a sua vida a Cristo, não seria fácil voltar para o seu ambiente de trabalho. O segundo obstáculo que Zaqueu teve que superar, e a gente também, repita por favor, Zaqueu precisou vencer o obstáculo do seu status social. O cara era rico, frequentava os melhores lugares, as festas de destaque da sociedade da época. O problema não era ser rico, o problema aqui é que ele, além de rico, ele era amante do dinheiro, era capaz de qualquer coisa para ganhar dinheiro. O problema, diz a Bíblia, não é possuir dinheiro, é ser possuído por ele. Ter dinheiro é uma bênção. Isso começa a estragar o ser humano quando o dinheiro possui ele. Por exemplo, você pode comprar um açaí de 50, mas você é uma mão de vaca que só Deus sabe. Aquela miserabilidade. Pode ter reserva financeira, mas tem gente que é assim. Eu conheci um cara assim.
Acho que nem foi em Belém, foi numa outra cidade, eu não sei bem. Encontrei com ele num trânsito, foi em Belém, me lembrei agora. Aí o cara, um carro lindo, o cara tinha muita grana, o cara era rico. Aí eu vi ele com o vidro aberto, calor danado, meio-dia em Belém. Eu olhei para ele no sinal e disse: deu problema no teu ar-condicionado? Disse: não, porque se eu botar o ar vai ficar mais caro a gasolina, vou gastar muita gasolina. O cara é rico, meu amigo, miserável, desgraçado, avarento. Tem gente que é assim, compra um carro e não tira o plástico, passa um ano sentado no quente, no plástico. É um miserável, um avarento. Tem gente que tem um faqueiro lindo em casa, de prata, se não de inox, está lá há mais de 5 anos e ninguém usa. Tu vai morrer e a tua mulher vai casar com outro, meu amigo, e o cara vai usar o teu faqueiro. É isso que Jesus está combatendo aqui nesse homem, está tratando isso com ele. O status social de Zaqueu o tornou um cara extremamente avarento. Terceiro obstáculo que ele teve que enfrentar é que ele precisou vencer, diga, o obstáculo de sua condição física. O cara era baixinho, não dava para enxergar Jesus. Para ver o rosto das pessoas, ele tinha que olhar para cima. No meio da multidão ele não tinha nenhuma chance. Talvez deveria ter alguns complexos, alguns traumas. Certamente sofreu quando era jovem. As pessoas riam dele, as pessoas faziam chacota dele, mas Zaqueu não deixou que um problema físico interferisse no seu desejo de ver Jesus. Se Zaqueu tivesse a altura dos grandes jogadores de basquete, ou fosse um descendente de Golias, ou mesmo a estatura normal, ele estava lá na multidão, olhando o pessoal de cima para baixo. Mas ele transformou o seu problema em uma grande vitória, irmãos. Ele transformou a sua limitação em um trampolim para realizar o seu sonho. Ele fez o que pôde para ver Jesus, superou a sua limitação, superou a sua condição física. O que isso nos ensina? Todos nós aqui temos limitações, e às vezes essa limitação não é física, é na alma. Tem muita gente baixinha na alma, uma alma pequena, uma alma rasa, soberba, invejosa, uma alma tão baixa que guarda ódio, ressentimento. Pessoas que estão na igreja, mas o coração está achatado, é um anão na alma, não deixou crescer, aflorar o amor de Deus, a paz de Cristo, uma alma leve. E essa limitação tem feito muita gente não entregar a sua vida a Jesus, não conhecer a Cristo, porque não abre mão dessa limitação. Pelo contrário, é dominado, é laçado por ela. Zaqueu não. Eu sou baixinho, mas eu vou ver esse homem. Eu sou baixinho, mas eu vou dar um jeito de olhar para ele. Eu quero ver os olhos dele, olhar direto para ele. Não deixe que nada te afaste de Jesus, amém, irmãos? Não deixe que nenhum problema emocional que você teve, que tem te feito pequeno como ser humano. Tem muita gente que é pequeno como ser humano, gente má, gente raivosa, pessoas extremamente vingativas, pessoas que desejam o mal do outro, são pessoas anãs espirituais, pequenas, que não desenvolveram, que não cresceram, que não avançaram.
que não tiveram uma estatura em crescimento, porque esses sentimentos carnais e malignos têm feito muita gente ser pequena. Pode ajudar os outros, mas não ajuda. Pode estender a mão e não estende. Pode evitar uma dor de alguém, ou pelo menos minimizar um sofrimento alheio, mas não faz nada para isso. E isso vai fechando a alma das pessoas para as coisas de Deus. Existe muita gente má, maldosa, invejosa, ressentimentos. Às vezes a pessoa não é tão má, ela foi tão machucada, mas tão machucada, que ela se tornou uma pessoa pedrada, engessada, seca. Essa limitação tem feito muitas pessoas não querer aceitar Jesus como Salvador, porque ela sabe que se ela fizer isso, ela vai ter que lidar com esses sentimentos hostis, porque aqueles que são de Deus, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Diga glória a Deus e aplauda o Senhor. Em quarto lugar, o obstáculo que Zaqueu teve que vencer foi do seu orgulho. Diga orgulho. Imagina um cara rico subindo numa árvore, ainda mais baixinho, devia ter uma perna pequena, ele podia passar a maior vergonha da vida dele. Foi algo extremamente esquisito para aquele homem importante da sociedade, mas ele quer saber, não importa quem eu sou, não importa a minha posição, eu não sei se vou passar vergonha, mas eu quero uma coisa, eu quero ver Jesus. Essa soberba, tem muita gente que não vem para Jesus por causa dela. É tão orgulhosa, mas tão orgulhosa, que acha que não precisa de Jesus, não precisa se batizar, não precisa ser de uma igreja, ainda olha para aqueles que frequentam a igreja com desdém, de cima para baixo, coitado desse, coitado daquele, vive perdendo tempo na igreja. Essa soberba tem fechado a porta do céu para muita gente, porque a Bíblia diz que Deus dá graça ao humilde, mas rejeita o soberbo. Gente de nariz empinado, que olha para quem é cristão com desdém. Vocês viram na Marquês de Sapucaí, aquela escola de samba, ridicularizando a família conservadora. Eles olham com desdém, acham que nós somos retrógrados, que nós somos um povo extremamente fora de época, porque o mundo mudou. É verdade, o mundo mudou, mas Deus não mudou. A palavra de Deus não mudou, ela permanece eternamente. Diga glória a Deus, diga glória a Jesus. E Zaqueu superou isso. Em último lugar, ele teve que vencer o obstáculo da multidão. A multidão sempre foi o obstáculo para as pessoas verem Jesus. Foi para Zaqueu e é para você também. Não é fácil enfrentar. Você que vai aceitar Jesus hoje, você que vai se batizar, experimenta colocar no teu Instagram. Coloca lá no Instagram: hoje sou de Jesus. Te prepara para a multidão. Você vai ser alvo de chacota, você vai ser alvo de dislikes, vão zombar de você, vão falar mal de você. Diga para quem está perto de você: bem-vindo ao clube. É assim. Uma vez eu estava aí na frente da igreja, vendo a obra sendo construída, a igreja sendo construída. Eu estava de boné, de tênis, de calça jeans, era de tarde. Aí um grupo de jovens passou, não me viram, olharam para a igreja, e um disse assim mesmo: esse pastor é muito ladrão. Aí eu disse: vocês todos vão se converter aqui nessa igreja. A gente tem que entender que é assim.
Essa questão da multidão é algo pesado. Você vai chegar lá no seu trabalho, te prepara, não vai ser fácil, não estou te enganando não. E outra coisa, não é fácil aceitar Jesus. É difícil, o caminho é estreito. Jesus nunca nos enganou. Talvez no início da sua fé, se você aceitar Jesus, a tua vida até piore, como a minha piorou. Passei 2 anos dando tudo errado na minha vida quando eu aceitei Jesus, mas eu aguentei firme. Olha, se eu tivesse largado o Senhor, olha o que Deus fez na minha vida e vai fazer na tua também. Você tem que ser firme, aguentar a pancada, aguentar a batalha. Jesus disse: no mundo passareis por muitas aflições, mas não perca o ânimo, eu venci o mundo. Ele quer te dar essa salvação. Aí Zaqueu passa por todos esses obstáculos. Jesus olha para ele e fala assim: cara, eu vou dormir na tua casa hoje. E a multidão começou a falar: mas como é que pode? Ele escolheu a casa do vocário para passar a noite. É o cara mais famoso de hoje. Imagina você saindo na internet que o pastor Lorival foi lá visitar o vocário. Jesus fez isso. O cara mais ladrão daquela cidade, ele escolheu aquele cara para ir jantar com ele e se hospedar na casa dele. O que isso nos ensina é que Deus não te vê como as pessoas te veem. O olhar de Deus para você é de amor, de perdão, de oportunidade, de te dar uma nova chance. Aí Jesus entra lá na casa de Zaqueu, janta com ele, e de repente o Zaqueu agoniado, inquieto, fica imaginando o que passava na cabeça dele, e Jesus falando da salvação, da vida eterna. Aí Zaqueu não aguentou e disse: Senhor, é o seguinte, olha, Senhor, eu vou dar metade dos meus bens. E outra coisa, hein? Se eu roubei de alguém, eu vou restituir. Aí Jesus olha para ele e fala: cara, hoje entrou salvação nessa casa. Esse cara se arrependeu, então entrou salvação na casa dele. Diga glória a Deus e aplauda o Senhor bem forte. Eu acho linda essa história, porque ela nos coloca numa posição de uma decisão. Não importa como está a sua vida, a bronca que você está enfrentando, os erros que você está cometendo ou já cometeu, para Jesus não importa nada disso, desde que você entregue a sua vida para Ele, deixe Ele entrar na tua casa, na tua vida. Ele quer sentar contigo. Talvez quem conheça os seus defeitos nem queiram mais sentar contigo. Quem sabe da tua história, dos erros graves que alguns cometeram, alguns se afastam de ti, mas Jesus não. Ele quer exatamente sentar com os perdidos, que diz o verso 10, que o Filho do Homem veio salvar os perdidos. Interessante como eu inicia a pregação. Ele salva Bartimeu, um cara perdido na sua pobreza, e salva Zaqueu, perdido na sua riqueza. Isso nos ensina que, independente se tem ou não posição social, recursos, há um vazio no nosso coração, que o dinheiro não preenche, que as viagens não preenchem, que a namorada não preenche, namorado, esposa, os filhos, os netos não preenche. Tem um buraco na nossa alma que só será preenchido quando Jesus entrar. E se Ele entrar, até um chibé com jabá
desce legal. É a paz que só Jesus dá. É a alegria que só Jesus dá. A satisfação de saber que a gente não vai acabar num funeral, no velório. Quando a nossa família estiver velando o nosso corpo em uma sala qualquer dessa cidade, você estará com Jesus eternamente, com Ele, para a glória dEle. Diga amém, diga glória a Jesus, aplauda bem forte o Senhor. Eu queria que ninguém saísse da igreja agora e você ficasse em pé, por favor. E olha aqui para mim, põe a mão no seu coração, olha aqui para mim. Jesus disse: olha, Zaqueu, eu queria passar a noite com você, queria jantar na tua casa, eu quero entrar na tua casa. E diz a Bíblia que Zaqueu desce depressa, diga, desce depressa, e o recebe com alegria. Muitos não têm pressa para Jesus. Tem gente aqui que já está não sei quantos anos aqui, não sei quantos cultos você tem, e você nunca veio para Jesus depressa, nunca veio, ainda resiste, ainda pensa, ainda não. Zaqueu, ele desceu depressa. É por isso que naquele dia do juízo, não vai ter conversa, não vai ter escapatória, não vai ter meias palavras. Aqueles que são de Deus serão salvos, aqueles que não são, infelizmente, não serão salvos. E para ser de Deus, é apenas reconhecer que você não presta, que eu não presto, somos pecadores. A Bíblia diz que as nossas obras são como trapo de imundícia. A gente é pecador mesmo. Você lembra daqueles pensamentos que você já teve, que eu já tive? Se nós fôssemos colocar para fora o que nós pensamos, a gente pensa, cara, você já teve vontade de matar alguém? Quem já teve? Matar esse cara, matar. Mas a gente não fala. Isso mostra como a gente é pecador. Você já desejou mal para alguém? Quem já desejou mal? Se arrepende. Pois é, a gente é pecador. Mas quem aqui já fez uma coisa boa? Né? Fez uma coisa legal? Pois é, a gente é assim, ser humano, acerta, erra. Isso só prova uma coisa: que a gente é pecador. Agora, você pode ser um pecador não salvo, ou pode ser um pecador perdoado por Ele. Você sabia que ninguém vai para o inferno por causa dos seus pecados? Não. Ninguém vai para o inferno porque tem muito pecado. Não. A pessoa vai para o inferno porque rejeitou o perdão de Deus. Não quero Jesus. Você não quer Jesus, você vai querer ir para o céu? Só vai estar com Jesus no céu quem teve coragem de ter Jesus na terra. Mas o fato de você frequentar essa igreja não diz nada. Não diz nada. O que diz se realmente você entregou a sua vida a Jesus, se arrependeu dos seus pecados. Mas pastor, eu vou errar? Vai. Mas com certeza a sua vida, o erro e o pecado não vai ser a regra, vai ser a exceção. Quando o pecado na vida da gente é regra, é porque a gente não tem Jesus. A Bíblia diz que aqueles que são de Deus não vivem pecando, pecam, erram. Por exemplo, domingo eu errei feio, encarnei muito no Carlos, porque o Remo perdeu, fui pesado com ele, errei, não devia ter sido um cara mais assim, ameno, né? A gente é pecador. Olha aqui para mim, você tem certeza da tua salvação?
Quando eu te faço essa pergunta, você pensa no quê? Na tua ficha? A tua ficha, dependendo do dia, ela é maravilhosa, ou dependendo do dia, ela é horrorosa. Por que eu tenho certeza que eu vou para o céu? Porque um dia eu reconheci que sou um pecador e tive a coragem de aceitar Jesus como meu Salvador. Aqueles que têm o Filho de Deus têm a vida eterna. Feche os seus olhos, por favor. Jesus entrou na casa de Zaqueu. Ele quer entrar no teu coração nessa noite. Ele pediu para ir para a casa de Zaqueu. Zaqueu teve que deixar, querer, desejar que Jesus entrasse na casa dele. Zaqueu era um cara improvável. Murmuraram quando Jesus decidiu ir para a casa de Zaqueu. Tanto era a fama negativa que Zaqueu tinha. Mas Jesus não olha como o homem olha. Deus não vê como o homem vê. E quer lhe salvar você nessa noite. E você precisa superar os obstáculos da tua turma. Vão saber, status social, tanto sendo rico como sendo pobre. Se você é rico ou é da sociedade, não vai ser fácil enfrentar aquele pessoal lá, daquela mesa, daquele jantar, daquele encontro. Se você é uma pessoa simples e tem um caminhar meio tortuoso, não vai ser fácil amanhã você chegar para a sua gangue e falar assim: olha, cara, não dá mais para mim. Hoje eu pertenço a Jesus de Nazaré. Vai ter que superar tudo isso, seu orgulho. Orgulho. Você não imagina como vai ser. Você vai ser alvo de zombaria. Por isso que a Bíblia diz que para aceitar Jesus tem que ter coragem. Porque os covardes não herdarão o reino dos céus. Quem aqui nessa noite, você ouviu essa palavra e você reconhece, você entendeu muito bem que você é um pecador, e que Jesus quer entrar na sua casa, mas para que isso ocorra, você precisa querer. A vida de Zaqueu mudou, e a sua vida vai mudar. A vida de Zaqueu foi transformada, a sua vida vai ser transformada. A casa de Zaqueu entrou nela a salvação. Hoje vai entrar salvação no teu coração. Ele vai perdoar os seus pecados, vai escrever o teu nome no livro da vida, e você vai receber o selo do Espírito Santo. E eu queria te perguntar: quem aqui nessa noite, você nunca fez isso publicamente? Você deve estar dizendo para si mesmo: não, eu já tenho Jesus, já aceitei Jesus. Mas você precisa expor isso, que Jesus não morreu numa gruta, morreu numa cruz para todo mundo ver. E a sua fé não pode ser intocada, ela tem que ser exposta, tem que ser proclamada, para que as pessoas saibam que você reconhece que é um pecador e aceita Jesus como um Salvador. Quem aqui nessa noite deseja aceitar Jesus como Salvador, levante bem alto a sua mão, que eu quero orar por você. Bem alto para todo mundo ver, não pode ser lá em cima, na galeria. Levante a sua mão. Vocês que levantaram as mãos com alegria como Zaqueu, vem depressa aceitar Jesus. Vamos aplaudir essas pessoas. Louve a Ele. Casa, entra na minha vida. Traga essa pessoa aqui, traga ela aqui. Na galeria, desce e venha. Desce depressa. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Salva todas as feridas. E ensina
faz um milagre em mim. Entra na minha, cante. Sara todas as feridas. Faz um milagre em mim. Aplauda o Senhor bem forte. Dá um passo à frente, por favor. Mais para frente. Olha aqui para mim. Não foi fácil Zaqueu descer daquela árvore. A multidão murmurava e reclamava. O que é que esse cara quer com Jesus, esse ímpio, esse pecador? Não foi fácil para ele. E eu sei que essa caminhada que você deu agora não foi fácil, porque eu me lembro da minha. Eu era um garoto de 18 anos. Fui à igreja num sábado à noite. E eu ouvi uma mensagem como essa que você ouviu. E para além da voz do pregador, a voz de Deus explodiu no meu coração. E na hora que chamaram para aceitar Jesus, eu saí lá do meio da igreja, caminhando. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu não sabia dos detalhes daquilo que eu estava fazendo, mas eu sabia que tinha que fazer aquilo. E naquele dia, eu chorei diante de Deus, pedi perdão pelos meus pecados. E Ele entrou na minha vida. Olha aqui para mim, eu ando com esse Deus há mais de 40 anos. Eu posso te afirmar, Ele é um Deus que tem palavra. É um Deus que cumpre. Não vai vacilar com você. Eu já vacilei algumas vezes com Ele, mas Ele nunca vacilou comigo. Ele é fiel. Você não está entregando a sua vida para uma religião. Pelo amor de Deus, religião, dependendo dela, até piora as pessoas. Você está entregando a sua vida para Jesus. Não está entregando a sua vida para uma igreja. Se você quiser ir para outra igreja, pode ir. Fique à vontade. Você não aceitou uma igreja. Você aceitou a Jesus. Mas aqui para nós, vai ter que andar muito para encontrar uma igreja como essa. Essa igreja é top de linha, é internacional. Deixa eu falar da minha igreja, não é? E outra coisa, todo o teu passado, no dia do batismo, agora dia 22, todo o teu passado, não importa o que você fez, vai ser jogado no mar do esquecimento. Nunca mais peça perdão pelo teu passado. Esqueça o teu passado. Esqueça. Teu passado está coberto pelo sangue do Cordeiro. E quando vier aquele pensamento de acusação que o diabo lança, quem és tu para aceitar Jesus, te batizar? Lembra do que fizestes? Aí tu vai fazer o seguinte: ô Satanás, tu está me lembrando do meu passado, né? Eu vou te lembrar do teu futuro. A Bíblia diz que tu vai ser jogado no lago de fogo, de enxofre. Tu vai ser destruído pelo meu Senhor, pelo meu Cristo. Teu passado para Ele nunca mais, não adianta, não tem mais passado para você. Você vai nascer de novo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Dá um brado de glória. Põe a mão no seu coração, a igreja estenda as mãos para cá e vamos orar juntos. Senhor Jesus, neste momento, eu reconheço publicamente que sou um pecador e te peço perdão por todos os meus pecados e abro o meu coração através da tua palavra e te recebo como meu único e suficiente Salvador.
escreve meu nome no livro da vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja está feliz, dá um brado de glória, faça festa, faça barulho para Jesus. Bem-vindo à família de Deus. Aleluia! Olha aqui, já estou encerrando agora. Vocês são corajosos, hein? Parabéns pela coragem. Essa sua caminhada de lá para cá, para Ele conta muito. Conta muito. Que muita gente tem vergonha dele e vocês não tiveram. Amém? Levante a mão direita todos para Deus. Pai, te agradecemos por essa noite tão abençoada, essa noite dessa colheita tão maravilhosa. E os teus filhos, meu Deus, se preparam agora e vão se preparar para o batismo do dia 22. E que eles possam participar dessa cerimônia tão importante, que é a consolidação dessa decisão. Abençoa a tua igreja, teus filhos, e que possamos, ó Deus, ver cada vez mais nessa igreja a salvação. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Domingo tem mais. Quem vai trazer meu presente? Os convidados. Vocês também vão me dar presente. E o presente é convidados. Vai ser bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja comigo, com você, com a minha família e com a sua, hoje e sempre. Amém. Venham abraçar esses irmãos, venham celebrar a salvação deles. Cumprimente, abrace, em nome do Senhor Jesus. Adriano, tá aí, pastor Adriano? Cadê o banner? Bem-vindo. Imagine um lugar onde tudo é diferente, onde você pode sorrir, cantar e se alegrar. Esse lugar existe. Venha nos fazer uma visita na Catedral da Família e receba a sua bênção. Deus tem o melhor para você e sua família. Participe da Quarta-feira da Vitória com o pastor Lourival Pereira e veja a sua vida transformada pelo poder de Deus. Esperamos por você. Catedral da Família, um lugar feliz de viver.